Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o vosso irmão em Cristo Marcos Paulo. Quero ler a palavra de Deus e falar um pouquinho da palavra. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que diz-nos assim a poderosa palavra de Deus. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo com falsos discursos. Meus amados irmãos, nós vemos então a Bíblia chamando-nos, a palavra de Deus nos chamando para sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. E a Bíblia diz que todo aquele que somente ouve a palavra de Deus e não pratica, a Bíblia diz que está enganando a si mesmo com vãs palavras, com vãs doutrinas, e até mesmo citando passagens da palavra, versículos da palavra, mas enganando-vos a si mesmo. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 6, e o versículo 47, e é a base da fé na semelhança de Jesus Cristo. O que diz a palavra de Deus no livro de Lucas? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, o livro de Lucas. Deixa eu abrir aqui a palavra rapidinho. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 47. Diz assim: qualquer que vinha a mim e ouve as minhas palavras e observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e a cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Veja, a palavra de Deus nos chama então para nós não sermos somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Jesus Cristo também ensinou isso para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que a importância de ouvir a palavra de Deus é também colocá-la em prática. Deus não quer que nós venhamos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes, porque todo aquele que pratica a palavra de Deus, ele coloca a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz que quando alguém coloca a sua casa sobre a rocha, vem a enxurrada, vem o vento forte, e esta casa não é abalada. Por quê? Porque a casa foi edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Jesus disse: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Veja, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Deus, ele quer praticantes e não somente ouvintes. A Bíblia diz que Jó, ele simplesmente ouvia falar de Deus. Jó escutou muito falar de Deus, mas Jó não era praticante da palavra. Jó não conhecia Deus de fato. E o que aconteceu? Nós vemos todo o processo que aconteceu na vida de Jó. Glória a Deus. No final da sua prova, no final do teste que Deus lhe dera, a Bíblia diz que Jó mesmo declara que somente ouvia falar, mas agora conhecia Deus face a face. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que também, quando a Bíblia diz ouvir, ouvir também significa guardar, ouvir também significa obedecer, ouvir também significa seguir, dar ouvidos. Deus não quer, repito, ouvintes da palavra, Deus quer praticante. Glória a Deus. Deus só pode contar com aqueles que praticam a palavra de Deus. Deus não pode contar com pessoas livianas, pessoas que ouvem a palavra, ouvem a pregação da palavra, do evangelho, e não guardam, e não praticam, e não obedecem, e não seguem, arrisca a palavra de Deus. Por isso escute esta palavra, não seja somente ouvinte. Para de ouvir somente a palavra de Deus. Não engana o teu próprio coração, citando versículos, citando passagens, citando doutrina, citando isso, citando aquilo, não.
Pare com isso e obedeça o Evangelho. Para com isso e obedeça a palavra. Para com isso e coloca a tua casa sobre a rocha. Deus, ele te chamou para você colocar a sua casa sobre a rocha. Deus te chamou para você edificar a sua casa sobre a rocha. Deus só pode contar dentro do seu reino, dentro do Evangelho, pessoas que têm a sua casa alicerçada sobre a rocha, aleluia, porque quando vier o vento forte, quando vier a enxurrada, a tempestade, a casa não vai a pique, a casa não é destruída, a casa não é abalada, sabe por quê? Não porque a casa é forte, não porque a casa é uma casa extraordinária, não, porque a Bíblia diz que a casa está edificada sobre a rocha, e a rocha da nossa casa, da minha casa, da tua casa, tem que ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras, não é as palavras de um filósofo, não é as palavras de um ditador, não é as palavras de um pregador eloquente, não é as palavras, meus amados irmãos, de algum mestre, de algum guia, palavras de efeito, palavras bonitas, não, é as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escute isto, ouça a palavra de Deus, ouça os conselhos de Jesus e coloque em prática, e a sua casa estará alicerçada sobre a rocha. Oh, aleluia! É isto que Deus espera de ti. É por isso que vem o vento e você cai. É por isso que vem a enxurrada e a tua casa é sempre destruída. É por isso que muitos estão entrando e saindo do Evangelho a toda hora. É porque não querem botar a sua casa sobre a rocha. Eles querem somente o Evangelho fácil. Eles querem somente brincar com as coisas de Deus. Eles são afoitos, são afobados, não querem tirar tempo para edificar a casa, não querem tirar tempo para Deus libertar, não querem tirar tempo para estudar a palavra de Deus, não querem ter tempo para buscar a Deus em oração, não querem ter tempo, quem sabe meses de oração e jejum, para Deus fortalecer, para Deus libertar, para Deus destruir com as obras da carne, para Deus implantar a sua natureza, não. Eles não querem isso, eles entram hoje para o Evangelho e já querem pregar, eles entram hoje para o Evangelho e já querem exortar, eles entram hoje para o Evangelho e já querem ser mestres, já querem ser doutores, já querem ser bispos, já querem ser papas, já querem ser pastores, não. Deus nos chamou para ter uma vida e uma casa edificada sobre a rocha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não sejamos ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te ilumine com a verdade do Evangelho. Obedeça a palavra de Deus. Ouça e obedeça. E Deus irá te usar de forma extraordinária na terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.